Bom dia. Todo mundo sabe que nos últimos dias houve aí uma briguinha de colocações entre o pastor Silas Malafaia e o padre Reginaldo Manzotti, né? O padre Reginaldo Manzotti deu uma afinetada no crescimento nos evangélicos por causa do crescimento evangélico, e ele associou isso à questão da doutrina da prosperidade, né? É até de se surpreender o padre Reginaldo Manzotti atacando alguém, né? E do outro lado, o pastor Silas Malafaia tomou as dores e atacou não apenas o padre Reginaldo Manzotti, as declarações do padre Reginaldo Manzotti, mas também sobrou para todos os católicos que, pelo menos de acordo com a notícia na internet, né, foram acusados pelo pastor Malafaia de não lerem a Bíblia e de serem idólatras, porque ele falou que a Bíblia de capa a capa condena a idolatria, né? E aí eu vou comentar essa esse diálogo entre os dois, né? É, eu não sou um adversário atroz do pastor Malafaia de forma alguma. Eu acho que o pastor Silas Malafaia muitas vezes falam coisas que as famílias brasileiras gostariam de ver representantes falarem, né? Isso é um fato. Nós vemos pelo apoio que ele recebe, tá certo? E não tem nada a ver com o fato dele ser protestante, porque eu sou contra os conceitos dele, mas não posso ser contra a pessoa dele pelo trabalho que ele faz algumas vezes, tá certo? Mas isso não significa que eu nunca vou falar do pastor Silas Malafaia. O fato de você gostar de algumas coisas que uma pessoa defende ou faz, ou dizer que essa pessoa está certa em alguma coisa, não implica que essa pessoa é Deus e que você nunca vai criticá-lo, né? Eu, por exemplo, concordo com o Conde Lopé. Conde Lopé, para quem não sabe, é o melhor youtuber brasileiro, tá certo? E ele fez um vídeo falando sobre Silas Malafaia, sobre essa declaração dele, e é até interessante que todos vejam esse vídeo, tá bom? E eu concordo, Silas Malafaia falou besteira. Por quê? Porque, certo, uma das coisas que ele falou, pelo menos, ninguém pode tirar todo a razão dele, porque ele disse que os católicos não leem a Bíblia, né? E é verdade que os católicos brasileiros têm um grande déficit na sua formação católica. Isso não é um segredo, né? Ou então, vá fazer uma entrevista em um só dia, vá em 3 cidades do interior do seu estado, né? Se você mora no interior. Eu poderia ir em 3, 4, 5 cidades aqui de onde eu moro, desta região, tá certo? Entrevistando 50 pessoas em cada cidade, né? Todo mundo diz que é católico. Você entra na casa de todo mundo, é uma profusão de santos coloridos, de fita, de cruz, de tudo no mundo, não é isso? Mas pergunte às pessoas o que é JHS, né, que você vê nas igrejas. Não sabem. Eu sei, eu que não sou católico sei, né? Quer dizer, Jesus Salvador dos homens, em latim. Né? Quais são os 7 sacramentos e o que é um sacramento? Ninguém sabe. Faça o teste. Né? Ou então fale alguma coisa sobre o ano litúrgico católico. Não sabem. Fale alguma coisa sobre a história tal do evangelho da Bíblia. Não sabem. Né? Quer dizer, o que está acontecendo com a formação religiosa dessas pessoas? Porque é tudo bem. É verdade que o que Deus quer é uma moral, é que as pessoas prestem, que isso aí também não estamos vendo na sociedade, nas pessoas que se dizem católicas e protestantes, tá certo? Essa é que é a verdade. Ou então por que que eu vou dar minha aula em certa sala de aula ali, e a turminha, filhos de católicos e protestantes, não respeitam o professor, não deixam que o professor dê aula, né? Ora, se essas pessoas estão vivendo uma vida de Cristo, de não sei o que de Deus, por que que isso acontece, né? Ou então por que que a sociedade está numa putaria desgraçada, né? Só que é porque eu entro num assunto depois do outro, né? Mas a ritualística também é importante, né? A história é uma tradição religiosa. Se a gente acabar com as tradições, com a história, com a cultura, com o calendário, com costumes, com datas e assim por diante, se a gente acabar com isso, a próxima geração não vai ter essa religião. É a coisa mais óbvia do mundo, né? Porque nós estaremos destruindo a substância da religião. Então, as tradições, as leis, as regras, os jejuns, as práticas, o calendário,
a liturgia, todas essas coisas são também importantes. Por que que as pessoas não sabem nada disso, né? Por que que os católicos não sabem de nada disso? Eu, sinceramente, se eu fosse um padre, eu tenho certeza absoluta que eu seria uma pessoa que viveria numa depressão profunda, né? Porque como é, pelo amor de Deus, que você vive uma vida ali falando para centenas de pessoas, né? E essas centenas de pessoas, você passa os olhos em cima, talvez ali dentro daquela igreja não tenha uma alma viva que queira saber profundamente aquilo que você está falando, né? Deve ser por isso que toda missa que uma pessoa vai só escuta o quê? Não, porque Jesus, não tenha medo, não sei o que de Jesus, não sei, ou então andar sobre as águas, não sei o que de coração de Jesus. Maria é ave porque é Eva ao contrário, né? Só esse tipo de coisa. Cadê que fala de uma tradição, de uma moral? Por que não falam disso, né? É uma pergunta que eu faço. E por que que eu estou falando isso? Para esculhambar os católicos? Não. Eu respeito bastante a religião católica, e eu acho que a religião católica é mais coerente do que os protestantes. Eu vou repetir: a religião católica tem mais coerência do que a religião protestante. O que eu estou dizendo é que não é totalmente injusto o pastor Malafaia dizer que os católicos brasileiros não leem a Bíblia. Não é uma injustiça enorme ele dizer isso, porque é um fato que a formação dos católicos brasileiros, ou pelo menos de uma grande parcela deles, é totalmente deficiente. Isso aí não é novidade, né? E precisa se resolver isso. Por que que as pessoas saem da Igreja Católica e vão para os protestantes? Não é só por questão de prosperidade, não. Não é só por questão de dinheiro, de cura de Edir Macedo. Não, não é por isso, não. Também é porque a formação católica é totalmente deficiente. Essa é que é a grande verdade, tá bom? Mas por que que o Silas Malafaia falou besteira? Por que que eu falei que Silas Malafaia falou besteira? E por que que eu acho que todas as pessoas deveriam é, assistir e compartilhar o vídeo, por exemplo, do Conde Lopé, que fez uma resposta taxativa e de qualidade ao pastor Malafaia? Porque a resposta do pastor Malafaia, no sentido de dizer que os católicos são subservientes ao Vaticano e que são idólatras e que a Bíblia de capa a capa é contra a idolatria e por isso que as pessoas saem da Igreja Católica? Deixa eu dizer um negócio a você, meu ouvinte. Silas Malafaia é mais inteligente que isso. Tem coisas que ele está dizendo que ele sabe que não é justo ele estar dizendo aquilo ali. Sabia disso? Quando ele diz assim, que as pessoas saem da Igreja Católica porque leem a Bíblia e a Bíblia de capa a capa condena a idolatria, o pastor Silas Malafaia, ele sabe, veja bem, ele sabe que a questão é muito mais profunda do que ele está dizendo. Ele sabe disso, mas está com um discurso populista. Ele está argumentando para as massas, porque o povo, o povão evangélico diz: "Caraca, a Bíblia católica, os livros apócrifos da Bíblia católica, os 7 livros que eles acrescentaram, não sei o quê, ainda é contra a idolatria e eles são tão burros que ainda pratica a idolatria. Como é possível?" É isso que os evangélicos dizem, né? Mas eles nunca pensaram, meu Deus, gente, a idolatria condenada pelos profetas bíblicos eram costumes de barbaridade, de matar gente, tá certo? Era o politeísmo, era a multiplicidade de deuses. Eles adoravam ao pau e à pedra, não era dizendo que aquilo ali era um santo humano que viveu na terra. Ah, meu Deus, era dizendo que o pau e a pedra era o Deus deles, meu Deus do céu. A Igreja Católica não faz isso. A Igreja Católica utiliza, sim, na ritualística delas, imagens de seres humanos, não como deuses. Eles sabem que foram seres humanos, que tiveram vidas de pecado e tudo. Eles sabem disso. E que em determinado momento se converteram e viveram uma vida de virtude e que chegaram a um nível tão grande de abnegação, de negar a si próprio pelos valores do cristianismo, que são pessoas que viraram modelos de virtude,
e que já estão no céu para eles, né? E que são uma parte da igreja que está no céu e que eles podem interceder pelos vivos. Essa é a opinião da Igreja Católica. Talvez Silas Malafaia saiba disso, né? Só que é claro, ele está apelando para o discursozinho do povo que não sabe. Por quê? O que acontece no relacionamento entre católicos e evangélicos no Brasil? O que que os evangélicos, e isso eu não estou falando só dos evangélicos ignorantes, tá certo? Eu estou falando inclusive de evangélicos que são universitários, que estão nas universidades, que se acham esclarecidos. Eu tenho livros demais, kkkk, ex-evangélicos e assim por diante, né? Que acham que são, né, os bacanas intelectuais, mas nunca ouviram falar de uma crítica coerente à sola escritura, por exemplo. Nunca viram uma crítica à sola escritura, e que é a coisa mais besta do mundo. Eu tenho a impressão que aqui, na cidade em que eu vivo, se alguém der um discurso coerente, sei lá, uma palestra coerente contra a sola escritura, eu acho que é idolatrada, é colocada nos altares do céu, porque eu nunca vi ninguém falar sobre isso. As pessoas acham realmente que você, inclusive os católicos, que você é para pegar a Bíblia, né? Pega a Bíblia em português de Almeida e você lê aquilo ali individualmente, e o que você entender aquilo ali é o manual de Deus para todas as coisas da sua vida. Isso é uma coisa absolutamente equivocada, que não leva a lugar nenhum e que não é essa a forma de ler a Bíblia. Não é essa a forma correta de ler a Bíblia, não é essa, né? Só que quem sabe disso? Ninguém sabe, ninguém fala isso. Pelo menos eu nunca vi uma pessoa falar sobre isso pessoalmente, né? Para mim foi um choque grande ter descoberto isso depois de adulto. É, e aí todo mundo acha que a Bíblia é lida dessa maneira. Eu não sei como ainda tem católicos, porque não tem padre ensinando. Olha, meu filho, não é, esse negócio de sola escritura não é assim não. Quantos católicos saberiam responder a questão de sola escritura para os protestantes? Quantos na sua cidade? Se você mora numa cidade do interior, você conhece todo mundo. Quantas pessoas ali são capazes de responder a questão da sola escritura de uma forma coerente, de uma forma significativa? Será que tem um? Será que tem uma pessoa que saiba, né? Então é isso aí, gente. Eu falei de vários assuntos, misturei tudo. Eu não sei se eu apresentei uma perspectiva edificante sobre esse assunto, né? Só que o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: a relação de evangélicos e católicos, pelo menos em algumas cidades do Brasil, não posso falar de tudo porque eu não tenho essa abrangência de falar sobre tudo, né? Mas o que acontece? Os protestantes acham que os católicos são pessoas que estão em um nível tal que nunca pegaram uma Bíblia para ler e que a Bíblia é a coisa mais clara do universo, que a Bíblia é contra tudo que o católico diz, né? Tudo que o católico ensina e pratica, e o católico é tão jumento que em 2000 anos, meu Deus do céu, ninguém, nenhum católico no universo todinho, no mundo, nos 5 continentes do mundo, percebeu isso, né? É assim que o protestante considera o católico. Por que que ele considera assim? Porque ele não lê livros do catolicismo. Ele nunca ouviu um padre. Eu desafio você. Nunca ouviu um padre falando frontalmente contra a sola escritura, nem contra o protestantismo. O máximo que um protestante tem de relação com a Igreja Católica é ouvir um CD bonitinho do Padre Zezinho e ainda fica se achando humano. Ah, eu sou muito humanitáriozinho. Eu escuto todo mundo, meu Deus, né? Porque escuta umas musiquinhas humaninhas de um padre, mas nunca parou para ouvir argumentos da Igreja Católica contra a sola Escritura, né? E são pessoas que ainda ficam dando uma de tolerantes. Por quê? Porque na vida social dele, o professor do mestrado é católico, o professor dele é católico, a diretora dela na escola é católica, aí fica dando uma de tolerante, mas não é porque seja tolerante, é porque não vai bater de frente com as pessoas, né? E a grande verdade é que muitos católicos teriam condições de vencer todos esses protestantes em um diálogo, por exemplo. Só que não fazem isso, infelizmente, por uma falta grande, grave, na formação religiosa delas, que isso é um problema que precisa ser resolvido. E qual é a relevância
de toda essa discussão? Eu acho que já passou no tempo das pessoas estarem desrespeitando o fulano de outra religião, né? E eu falo de certas denominações protestantes, principalmente pentecostais, porque eu estou vendo essas pessoas com intolerância. Eles ainda dizem na igreja de falam contra, chamam outras religiões de macumbeiras, de idólatra, de besta fera, né? De Babilônia prostituta das trevas. Só que na vida social, vocês precisam de certas pessoas que são católicas, fica assim, ó, bem caladinho assim, ó, no seu canto, né? Para não ofender as pessoas, mas é isso que vocês acreditam. É isso que seu pastor ensina. E vocês pensam assim, sem nunca terem ouvido um católico, sem não saberem o que é sola escritura, sem saberem o que é a objeção que a igreja faz a vocês, né? Então, acho que a gente, antes, o diálogo interreligioso católico e evangélico no Brasil, antes de começar, antes, antes de começar, precisa que cada lado escute mais o outro, que cada lado... como é a história da Inquisição? O que é que os católicos dizem sobre a Inquisição? O que é que os católicos dizem sobre isso? Eu não estou vendo ninguém fazer isso no Brasil, tá certo? Isso foi uma mistura aí de desabafo com considerações isoladas sobre o relacionamento interreligioso é, católico e evangélico no Brasil. Essa é a minha opinião, não estou aqui sendo taxativo nem nada, tá certo? Se você gostou do vídeo, curta. Obrigado por ter assistido.